toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? Pode sentar, dê glória a Deus, vá dando aleluia. Se perceber que alguém está com sono, dê glória a Deus perto do ouvido dele. Alguém que estiver com sono, aí você aumenta o volume e dá uma glória bem pertinho no pé do ouvido. Deixa eu pedir um pouco da sua atenção. Tema da mensagem: quem é esse? Esta é uma pergunta que aparece na Bíblia várias vezes, principalmente quando as pessoas se deparavam com um milagre de Jesus. Jesus fazia um milagre, as pessoas ficavam com aquela bocona aberta e perguntavam: quem é esse? Quando as pessoas se deparavam com os ensinamentos grandiosos de Jesus, a sabedoria, a inteligência divina, as pessoas ficavam olhando para Jesus e perguntavam assim: quem é esse? Quando Jesus usava o seu poder, Jesus chegava no ambiente, os demônios se curvavam diante dele, diziam: tu vieste nos atormentar antes do tempo. E Jesus dava uma ordem, aqueles demônios saíam, as pessoas ficavam olhando para Jesus e diziam assim: quem é esse? Então essa pergunta é uma pergunta que está distribuída em todo o Novo Testamento. E muitas vezes no Novo Testamento essa pergunta aparece quando as pessoas estão duvidando da identidade de Cristo, ou duvidando da sua natureza, ou duvidando da sua autoridade. Após a tempestade, os discípulos olharam para Jesus maravilhados e disseram: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Essa palavra, essa pergunta está distribuída em toda a Bíblia. A multidão perguntava: porventura, este é o filho de Davi? Os romanos olhavam para Jesus e diziam: porventura, este é o rei dos judeus? Quando Jesus chegou em Nazaré, os familiares disseram assim: quem é esse? Que sabedoria é essa? Esse não é o filho de Maria? Não está aqui a sua mãe, os seus irmãos? De onde vem tanta sabedoria? Quem é esse? Quem é esse? Perguntavam os fariseus. Quem é esse? Nos dá um sinal. Se tu és o Filho de Deus, nos dá um sinal para que nós possamos crer. Quem é esse? Mas o Salmo 24, ele traz uma resposta maravilhosa. Quando no Salmo 24 diz assim: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Mas quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Este é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Olhe para seu irmão que está do lado. Só para começar a mensagem, diga assim: Ele é o Rei da Glória. Eu vou falar sobre o Rei da Glória. Eu vou falar sobre aquele que é maravilhoso, aquele que é conselheiro, aquele que é Deus forte, aquele que é o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, aquele que era, que é, que havia, aquele que faz, aquele que fez, aquele que vai continuar fazendo, aquele que era, que é, e aquele que sempre vai ser, aquele que cura, aquele que salva, aquele que batiza, aquele que liberta, aquele que manda no céu, manda na terra, manda debaixo da terra. O nome dele é Jesus, nós vamos falar sobre ele. Ele é Jesus. Quem é esse? É Jesus que morreu na cruz para nos salvar, nos libertou das trevas, nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nome dele é Jesus e ele é o Rei da Glória. Ele é o Rei da Glória. Esse texto que nós lemos fala: quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, o
Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso nas batalhas. Ele é o Rei da glória. E quando a gente analisa essa questão de ser rei, para ser rei, não é qualquer pessoa que pode ser rei. Se você observar, para ser rei, a primeira coisa é que todo rei tem que ter um trono. Se é rei, tem que ter um trono. E a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 12, verso 2, que Jesus ele suportou a cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta. Ele suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele está sentado ao lado de Deus no trono, intercedendo por mim, intercedendo por você. Ele tem trono. Ele é rei, ele tem trono. Só que para ser rei, ele também tem que ter coroa, porque todo rei tem coroa. E a Bíblia diz no Salmo 8, verso 5, se você observar, vai dizer que Deus o encheu, Deus o honrou com glória e honra, o coroou. Salmo 8, verso 5, pois pouco menor fizeste do que os anjos, e de glória e honra o coroaste. Ele tem coroa. Mas só que para ser rei, além de ter trono, além de ter coroa, ele tem que ter vestes reais. Apocalipse capítulo 19, versículo 3, diz que ele está vestido com uma veste, um manto mergulhado no sangue. Um manto tinto de sangue. A tradução fala que é um manto mergulhado no sangue. Ele tem uma veste, a veste dele está molhada de sangue. Além dele ter, para ser rei, ele tem que ter trono, tem que ter coroa, tem que ter vestes. E além de tudo isso, se ele é rei, ele tem que ter autoridade e poder. E Jesus chegou para os discípulos depois de ressurreto e disse assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda autoridade me foi dada no céu para o mundo. Glória a Deus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Só que além dele ter trono, além dele ter coroa, além dele ter veste, além dele ter autoridade, se ele é rei, ele tem que ter reino. Todo rei tem que ter um reino. E Jesus chegou certa feita e disse assim: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é daqui. Olha para teu irmão e diz assim: o reino que você faz parte não é esse daqui. O reino que você faz parte é o reino dos céus. Ele tem reino. Além de ter reino, ele tem lei. Ele tem uma constituição. E ele disse: todo aquele que desprezar minhas palavras, já tem que eu julgue. A minha palavra o julgará. Essa é a constituição do reino. É a palavra. Nós seremos julgados pela obediência ou não obediência à constituição do reino, chamada Bíblia Sagrada, chamada mandamentos do Senhor, chamada Escritura Sagrada. Então ele tem lei. Só que para ele ser rei, ele tem que ter povo. Se ele não tiver povo, ele não é rei. Só que Jesus, o anjo chegou para Maria, o pastor Jorge, e disse assim: ela vai gerar um filho, e vão dar o nome dele de Jesus, e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele tem povo. Olhe para seu irmão e diga: você é povo dele. Você é povo do Rei da Glória. Glória a Deus. Você não é cão sem dono, você tem um dono. Você é a menina dos olhos do Rei da Glória. Você não está só nessa terra, você tem um Pai, você tem um Deus, você tem um Senhor, você tem um amigo, você não está só, Ele está com você. O Rei da Glória pertence a você, e você pertence ao Rei da Glória. Ele tem povo, só que para ele ser rei, ele tem que ter servo. Rei sem servo não existe. Para ele ser rei, ele tem que ter servo.
E Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 1, verso 1, diz assim, que os homens nos considerem como servos de Cristo. Em a tradução que você vai olhar, vai aparecer aqui, pode aparecer dispenseiros. Essa palavra dispenseiro é a mesma para servos. Que os homens, importa que os homens nos considerem servos de Cristo. Ele tem servos. Só que se ele é rei, ele tem que ter pessoas de confiança no reinado. Todo rei tem as suas pessoas de confiança. E Efésios capítulo 4, verso 11 vai dizer assim: ele constitui uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. As pessoas de confiança do reino. Glória a Deus. Olha para teu irmão e diz assim: você é uma pessoa de confiança do reino. Jesus confia em você. Você faz parte do reino dele e ele confia em você. São pessoas de confiança, só que para ele ser rei, todo rei tem porta-voz e embaixador. Embaixador é aquela pessoa que representa o rei em outros países. O porta-voz é aquele que fala em nome do rei. E Paulo vai dizer: vós sois embaixadores de Cristo. É como se Cristo, Deus, clamasse ao mundo através de vocês, dizendo: em nome de Cristo, eu rogo que vocês se reconciliem com Deus. Glória a Deus. Nós somos o porta-voz, nós somos os embaixadores do rei. Para ele ser rei, para concluir, ele tem que ter exército. Rei sem exército não pode ser rei. Só que o nosso rei, ele tem exército na terra. Paulo vai dizer a Timóteo: sofre comigo os sofrimentos de Cristo como um bom soldado de Cristo. Olha para teu irmão e diz: você é soldado de Cristo. Você faz parte do exército de Cristo. E ele tem exército no céu. Quando Pedro pegou a espada e queria cortar a cabeça do sacerdote e errou e cortou a orelha, Jesus disse: solta a espada, Pedro. Tu não sabe que se eu rogar ao meu pai agora, ele vai mandar aí não sei quantos milhões, vai mandar 6 legiões de anjos aí, e vai impedir que eu seja preso. Eu sei que numa soma, uma legião são 6.000 anjos, certo? Uma legião são 6.000 anjos. E a Bíblia fala que Jesus disse assim: 12 legiões, 12 vezes 6, 1.000, 72.000 anjos. Não sabe, Pedro, que se eu rogar ao Pai, ele vai mandar aqui, ele poderia mandar 12 legiões de anjos para me guardar aqui, e ninguém tocava em mim. 12 legiões, cada legião são 6.000 soldados romanos, 6.000 vezes 12, 72.000 anjos. Sem contar os que estão lá no trono, em Apocalipse, de milhões e milhões, de milhares e milhares, dizendo: santo, santo, santo. Ele tem um exército. Glória a Deus. O exército dele é inumerável, não tem como contar. Mas quando nós olhamos para o texto de Salmo 24, segundo Spurgeon, príncipe dos pregadores, esse texto se refere, foi um texto que o salmista compôs para a entrada da arca, para ser cantado quando a arca estivesse voltando da casa de Obed-edom e entrando em Jerusalém. Mas ao mesmo tempo, o salmista Davi, ele via além. Esse texto ele fala da ascensão de Cristo. Ele tipifica o momento que Cristo, após a ressurreição, ele entra nas portas do céu. Então esse texto, tanto o salmista se refere como algo do tempo, no contexto do salmista, que era a arca voltando da casa de Obed-edom e se instalando em Jerusalém. E ele podia cantar esse salmo, como esse salmo aponta para a ascensão de Cristo, a entrada, a subida de Cristo ao reino dos céus, a entrada de Cristo nos portais eternos. Certa feita, Jesus apareceu aos discípulos depois da sua ressurreição, vários dias, mas teve no último dia, ele disse: ficar em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder, e ali vocês serão minha testemunha, tanto em Jerusalém, em Judeia, em toda Samaria. E após Jesus falar isso, ele sobe aos céus, e os discípulos ficam olhando para Jesus.
E quando eles ficam olhando para Jesus, uma nuvem os cobre. E 2 varões, 2 anjos se aproximam de Jesus e perguntam assim: por que vocês estão olhando para cima? O mesmo Jesus, da forma que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. Glória a Deus. Glória a Deus. Do mesmo jeito que vocês estão vendo ele subir, vocês vão ver ele descer. Mas quando a gente vai para Apocalipse capítulo 4, João está na ilha de Patmos, recebendo toda a visão do céu. E no capítulo 4 de Apocalipse você vai ver que João, ele vê o trono de Deus. Ele diz que ele olha e ele enxerga o trono de Deus. E vê um assentado no trono. Deus está lá no trono. No capítulo 5 de Apocalipse, João está chorando. E ele está chorando porque na mão daquele que está sentado no trono, pastor Jorge, tem um livro fechado com 7 selos. E nesse livro está escrito por fora e por dentro. E uma voz grita aos ouvidos de João, dizendo: ninguém é digno de abrir esse livro e desatar esses 7 selos. E João diz: e eu chorava, porque nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra existia alguém digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Pastor, o que é os 7 selos? O que é esse livro? São os julgamentos. O julgamento da maldade, são os julgamentos, o juízo de Deus sobre o mal, sobre a terra. Se esse livro não é aberto, pastor Jorge, o mal continua reinando na terra, Satanás continua reinando, não há juízo, não há justiça, a maldade continua reinando e prevalecendo sobre a terra. Mas de repente, no versículo 5, do capítulo 5 de Apocalipse, João escuta a notícia: não chore, João. Não chore, porque o Cordeiro, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E Jesus está subindo ao céu. E de repente alguém grita: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Jesus está entrando no céu e de repente no versículo 6, Jesus vai em direção a Deus que está no trono e pega o livro da mão direita de Deus. Se você observar, quem conhece Bíblia, sabe que a rainha Esther, para entrar na presença do rei, para livrar o povo de Israel do decreto, das mãos de Amã, ela entra na recâmara, na sala, na parte interior da sala do rei Assuero, e ela entra sem pedir permissão. E entrar sem pedir permissão era passivo de pena de morte. E Esther se apresenta no pátio interior, na sala onde o rei está, e o rei estende o cetro de justiça, o cetro de ouro para Esther, dizendo: você entrou aqui sem permissão, mas eu estou perdoando você. Pode falar o que você quer. E Esther toca na ponta do cetro de ouro e apresenta a causa para livrar o povo de Israel. Jesus entra no céu. Observe, Esther entra diante do rei, diante do trono do rei, por graça, por misericórdia. Ela entra na presença do rei porque ela achou graça aos olhos do rei. Ela teve que pedir permissão, o rei teve que estender o cetro. Mas Jesus, quando entra diante de Deus, não pede licença, porque Jesus, ele entra por merecimento, ele entra por mérito. Mas por que, pastor? Porque ele venceu a morte. Ele entra por mérito. Por quê, pastor? Porque ele venceu a carne. Ele entra por mérito. Por quê, pastor? Porque ele venceu o pecado. Por quê, pastor? Jesus entra por mérito porque ele venceu o diabo, ele venceu os demônios, ele venceu o inferno, ele venceu a morte, ele ressuscitou e ele é digno de entrar na presença de Deus. Só ele. Deus não poderia estender o céu para ele, porque não era por graça, não era por misericórdia, era por merecimento.
se Ele venceu, levanta a mão aí. Se Ele venceu o mundo, se Ele venceu o pecado, se Ele venceu o diabo, você também vai vencer. Você vai vencer. Eu vou vencer. Nós venceremos em nome de Jesus. Levanta a mão aí para adorar Jesus. Abre a boca para adorar Jesus. Ele venceu, Ele venceu. E nós venceremos. Aí ele chega diante do trono, pega o livro. E você vai ver que a partir do versículo 4, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, eles se prostram. Eles pegam as suas harpas. Eles começam a tocar os seus instrumentos. E eles começam a cantar e dizer: digno é o Cordeiro de abrir o livro, oh glória, e desatar os seus 7 selos, porque Ele foi morto e reviveu. Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de majestade. Ele é o único Rei da glória. Ele é o Rei da glória. E a Bíblia diz que todos os seres que tem no céu, tanto no céu, como na terra, como debaixo da terra e sobre o mar, todos os seres viventes se prostram diante dele, porque ele agora está sentado à destra do Pai. E todos se curvam diante dele e começam a dizer: digno é o Cordeiro de receber a honra, digno é o Cordeiro de receber a força, a sabedoria, o poder, o domínio, o louvor, a glória, porque Ele é o Rei da glória, não há outro como Ele. Glória a Deus. Olhe para seu irmão e pergunte assim para ele: você sabe o que é que você está fazendo aqui hoje? Você está adorando o Rei da glória. Você está adorando aquele que está sentado no trono, aquele que manda no céu, manda na terra, manda debaixo na terra. E Satanás tem que prestar continência a ele para dizer: posso fazer ou não? E eles estão adorando. Deixa eu dizer um detalhe importante para você. Pastor, mas Jesus não era rei? Antes da sua ascensão, antes dele descer do céu, ele já não reinava? Ele já não era rei na eternidade? Sim. Mas agora ele está no céu com o corpo. Na eternidade, antes da criação, ele estava em espírito. Mas agora ele desceu, se fez homem, subiu ao céu e ressuscitou com um corpo igual o meu e o seu. E Ele está intercedendo por mim e por você. E quando Ele intercede por mim e por você, Deus olha para Jesus e faz: Ele é igual a eles. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu filho agora é igual a eles. E Jesus intercedendo diz: perdoa eles. Mas ele está sofrendo, está passando por dor, está com angústia, está com ansiedade, está com depressão. Jesus fala: eu sei, Pai, olha aqui, ó. Eu senti isso. Perdoa eles. Olha aqui meu corpo. Olha para mim. Quando Deus olha para Jesus, Ele está vendo eu e você. Jesus é o nosso representante. Ele não só está sentado agora como Deus no trono, mas como nosso irmão mais velho. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Olha para teu irmão e diz assim: tem alguém falando de você para Deus nesse momento. Tem alguém contando a tua história para Deus nesse momento. O nome dele é Jesus. Ele te conhece. Ele sabe quem você é. Ele sabe das tuas lutas. Ele conhece as tuas dores. Ele está à destra de Deus e conhece todas as suas necessidades. Glória a Deus. Aleluia. A Bíblia diz que em tudo ele foi tentado. Ele sabe o que é depressão, ele sabe o que é ansiedade, ele sabe o que é enfermidade, ele sabe o que é tentação, ele sabe o que é deserto, ele sabe o que é Satanás querendo tirar ele do propósito, ele sabe tudo isso. Oh glória! Você podia dar glória a Deus, dizer aleluia. E o salmista vai dizer: levantai a porta das vossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória.
glória. Eu tenho uma advertência aqui para a igreja. Quem é que está entrando pelas portas do teu coração? Estava tão boa para a pregação, pastor. Agora já vi que você está pendendo para o outro lado. Quem é que você está abrindo o coração para entrar na sua vida? Quem é que você tem aberto as portas da tua casa para entrar? Entrar no meio da tua família. Fique esperto que tem gente entrando no meio da tua família desejando aquilo que é teu. Não se abre as portas para todo mundo. Não se abre as portas para qualquer pessoa. Agora, se você nessa noite abrir o coração e dizer: Jesus, eu abro a porta do meu coração para você, Ele vai entrar como Rei, Ele vai entrar como Senhor, Ele vai colocar tudo que está fora de lugar, no lugar. Abre as portas do teu coração e deixa o Rei da Glória entrar nessa noite. Olha para a pessoa que está do lado e diz assim: sabe por que muita coisa ainda não aconteceu na sua vida? Porque as portas do teu coração estão fechadas para o Rei da Glória. O Rei da Glória quer entrar no teu coração nessa noite. Glória a Deus. Glória. Para que entre o Rei da Glória. E como o Rei da Glória, Ele é o único. Ele se tornou o único, pastor Jorge, em muitas coisas. Em muitas coisas, a partir do momento que Jesus sentou no trono, Ele agora se tornou único. Ninguém tem coisas que só Ele é e mais ninguém. Primeiro, Ele se tornou o único acesso a Deus. Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por meio de mim. Para se chegar a Deus não tem atalho. O único caminho que se chega a Deus se chama Jesus Cristo. Os outros caminhos são becos sem saída. Glória a Deus. Olha para teu irmão e pergunta assim: por que caminho você está andando? Diz assim: fique esperto. Porque há caminhos que para o homem parece ser bom, mas o final é a morte. Satanás, ele é tão astuto que ele pode se transformar num anjo de luz. Você sabia que tem igreja que está levando você para o inferno? Igreja que distorce a palavra. Você está dando glória, está se arrepiando, está pulando, está com fumacinha, está com luzinha, está com oba-oba, está massageando o teu ego, está dizendo que você é especial, está dizendo que você é importante, que não importa o que você faça, que Deus continua te amando. Você está se sentindo bem, dando glória, dando aleluia, indo para casa com o coração massageado e no final está indo para o inferno. Mensagem que igrejas que escondem a exortação, escondem a disciplina, escondem o confronto. Fique esperto que tem igrejas que levam para o inferno e não para o céu. Ele é o único acesso a Deus. Ele é o único. Eu fico muito triste, porque tem pessoas que conhecem o caminho, mas ainda estão perdidas. Pessoas que sabem o caminho, mas ainda estão perdidas. Mas eu vou profetizar na tua vida hoje. Hoje é o dia de Jesus te achar. Glória a Deus. Hoje é o dia de Jesus te achar. Você vai voltar para Jesus hoje. Você vai aceitar Jesus hoje. Você vai se reconciliar hoje. Você vai voltar para o primeiro amor hoje. Hoje à noite você voltar para a rota correta. Glória a Deus. É hoje. Ele se tornou o único acesso. Único acesso a Deus. Outra coisa, ele se transformou no único intercessor entre Deus e os homens. O único. Paulo vai dizer, porque Deus, Jesus Cristo, é o único intercessor entre Deus e o homem. Jesus Cristo, homem.
Só há um mediador entre Deus e os homens. Um se chama Jesus Cristo. Glória a Deus. Só Ele é aceito por Deus. Só Ele que garante os benefícios da nova aliança. Ele é o único mediador. O único mediador entre Deus e os homens que garante que as promessas da nova aliança, os benefícios da nova aliança recaiam sobre a nossa vida. O único é Jesus, que garante a justificação, que garante a vida eterna, que garante a reconciliação com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. E eu vou dizer uma verdade aqui que todo mundo já sabe. Não tem Maria, não tem José, não tem João, não tem Antônio, não tem Expedito, não tem Paulo, não tem Isaías, não tem Jeremias, não tem pastor, não tem padre, não tem líder, não tem coach. Só Jesus é que intercede por mim, por você. E é o único que intercede, o único mediador. Eu não consigo nem mediar a minha vida com Deus, quanto mais a sua. Eu não tenho autoridade nem de parar o outro. Acabou? O microfone está aguentando a pressão não, ó. Glória a Deus. Tem muitas pessoas nesse exato momento, e o que eu vou falar é pesado, mas é verdade. Tem muitas pessoas nesse exato momento no inferno porque creram em outros mediadores e não creram em Jesus como o único mediador. Nós não temos nada contra os outros mediadores, que as pessoas o fizeram mediador, que não são mediadores, mas que as pessoas, que a religião o fez mediador. Nós não temos nada contra João, contra José, contra Maria. Nós não temos nada contra eles. O problema é que tem pessoas indo para o inferno porque não creem em Jesus como o único mediador. Creem em vários mediadores. O que nos deixa triste é isso. Ele se tornou também o único Salvador. Atos capítulo 4, versículo 12 diz: porque não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Só Jesus salva, só Jesus liberta, só Jesus perdoa, só Jesus faz de mim e você uma nova criatura. Só Jesus é que tem vida eterna para mim e para você. Só Ele. Só Ele é o único Salvador. Toda religião pode dizer que tem todo mundo pode dizer que tem uma religião. Diz que é espírito, outro é católico, outro é macumbeiro, outro é do afro, candomblé, tanta coisa que tem aí. Todo mundo pode dizer que tem uma religião. Mas todo mundo não pode dizer que tem um Salvador. Porque religião tem muita, mas Salvador só tem um. Glória a Deus. Todos podem dizer: eu tenho minha religião, eu tenho minha lei, eu tenho minha fé, eu tenho minha crença. Todo mundo pode dizer que tem sua religião, mas todo mundo não pode dizer que tem o seu Salvador, porque religião tem muita, mas Salvador só tem uma. Levanta a mão aí para adorar o único Salvador. Abre a boca, porque a graça te alcançou. Porque a misericórdia me alcançou, a misericórdia te alcançou, a graça dele atraiu eu e você, a presença dele. Ele é o único que dá a vida eterna. Quem crê em mim tem a vida eterna. Quem não crê em mim não tem a vida. E quem não crê em mim, sobre ele permanece a ira de Deus. Ele é o único Salvador, Ele é o único que nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. Veio para o que era seu, João vai dizer: os seus não quiseram, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se chamarem filhos de Deus. Você tem um direito. É
É direito seu que creu em Jesus, que entregou a vida a Jesus, bater no peito e dizer assim: eu não sou apenas criatura, eu sou filho. Mas por que você está dizendo isso com tanta convicção? Porque eu creio nele, ele é o único caminho, ele é o único intercessor entre Deus e os homens, ele é o único salvador, ele é o único que tem vida eterna, ele é o único que me transformou em filho e é o único que ressuscitou. Glória a Deus. O problema das outras religiões é que todos eles morreram e só Jesus morreu e ressuscitou. Eu nunca encontrei ninguém ir voltar e falar alguma coisa. Mas Jesus apareceu 45 dias aos discípulos, continua aparecendo na nossa vida e a terra está cheia da glória e do conhecimento dele. Todo mundo tem algo para dizer que se encontrou com Jesus um dia. Ele ressuscitou. E aí, em terceiro lugar e último, como Rei da Glória, Ele é o maior. Repita comigo: Jesus é o maior. Diga assim: não tem ninguém que se compara a Ele. Ninguém. Ele é maior que Abraão. Certa vez chegaram para Jesus e disseram assim: queres tu dizer que tu é maior que Abraão? Ele disse: ainda antes que Abraão existisse, eu sou. Aleluia. Ele é maior que Jacó. Chegou para a mulher samaritana e disse assim: me dá aí água para beber. Como é que pode tu, sendo judeu, pedir de beber água a mim, mulher samaritana? És tu, porventura, maior que Jacó, que nos deu esse poço, que bebeu dessa água? Aí Jesus disse assim: ó, quem beber dessa água aqui, da água que Jacó deu, vai todo mundo voltar a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Mas no seu interior fluirão rios de águas vivas, porque eu sou maior que Jacó. O que eu tenho é maior do que o que Jacó tem para dar. Eu tenho vida, eu tenho unção, eu tenho alegria, eu tenho paz, eu tenho o que o homem não pode dar. Ele é maior que Jacó. Ele é maior que Moisés e maior do que Elias. Ele está lá no Monte da Transfiguração com Tiago, Pedro e João. De repente eles estão orando, de repente aparece Moisés e Elias conversando com ele. E Jesus aparece transfigurado, uma luz muito forte em Jesus. E está lá Moisés e Elias, e Pedro abestalhado. Ele vai dizer assim: como é bom, Senhor, estarmos aqui. Vamos fazer uma tenda, uma para o Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Aí de repente vem uma voz do céu, uma nuvem os cobre e diz: este é meu filho amado, a ele escutai. E eles caem no chão. Quando eles caem no chão, que olha, cadê Moisés? Cadê Elias? Cadê o representante da lei? Não está. Cadê o representante dos profetas? Não está. Quem é que está na frente dele? Jesus, porque ele é maior, porque ele é maior, porque ele é maior, porque ele é maior, porque ele é maior. Ele é maior que a lei, ele é maior que os profetas. Ele é maior que Salomão. Ele é maior do que Jonas. Jesus disse: os ninivitas no dia do juízo vão condenar essa geração. Mas por que, Jesus? Porque eles se arrependeram com a pregação de Jonas. Mas Jesus disse assim: eis que está aqui um maior do que Jonas. E Jesus continua dizendo: a rainha do sul, no dia do juízo, vai se levantar e vai condenar essa geração, porque saiu de um lugar longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas deixa eu dizer um negócio a vocês: esse está aqui, um que é maior do que Salomão. Olha para teu irmão e diz: Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior que o homem. Jesus é maior que os teus problemas. Jesus é maior do que a ansiedade. Jesus é maior do que os teus medos. Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior, Jesus é maior que o diabo, Jesus é maior. Jesus, ele é maior do que o teu medo de entrar na igreja e sair. Ele é maior. Ele é maior do que tudo. Ele é maior que Salomão, ele é maior do que Jonas. Ele é maior do que Jacó, ele é maior que Davi. Ele chegou e disse: o que é que Davi disse? O que é que os pessoal falam de Davi? Diz que ele é descendente de Davi, ele é filho de Davi. Mas Jesus disse:
diz, como é que ele é filho de Davi, se Davi chama ele de Senhor? Porque Davi disse assim, disse o Senhor ao meu Senhor, está lá no Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu coloque os teus inimigos por escabelo dos teus pés, embaixo dos teus pés. Como é que ele é filho de Davi, se Davi chama ele de Senhor? Ele é maior que Davi. Ele é maior que Davi. Davi foi um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, mas ele é maior do que todos os homens. Ele é maior do que Buda, ele é maior do que Maomé, ele é maior do que Confúcio, ele é maior do que Sócrates, ele é maior do que Platão, ele é maior do que os poderosos da terra. Ele é maior. Por que você está com medo de algo, se ele é maior do que isso aí? Glória a Deus. Ele é maior. Aí Paulo vai dizer, Filipenses capítulo 2, e Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos no céu, Glória a Deus. na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Ele manda no céu, Ele manda na terra, Ele manda embaixo da terra. O que é o diabo, o que é o teu problema, o que é as tuas dificuldades, Ele é maior. Eu vou terminar com os conselhos. Fuja do pecado. Olhe para seu irmão, fuja do pecado. Diga para ele. Ah, pastor, mas alguém diz assim para mim, a vida é curta, tenho que viver. Mas o inferno é eterno, você tem que evitar. Glória a Deus. A gente só vive uma vez, pastor. E essa vez que a gente tem que viver, tem que aproveitar. A vida é curta. Fique esperto, porque a vida é curta, mas o inferno é eterno. Aleluia. É loucura não ter tempo para Deus e querer passar a eternidade com Deus. É contraditório. É contraditório querer estar na eternidade com Deus e não ter tempo para Ele aqui. Olhe para seu irmão e diz, como é que você hoje não tem tempo para Deus? E ainda tem coragem de dizer que quer passar a eternidade com Deus. Glória a Deus. Aleluia. Posso dizer uma verdade? Quando Deus falta, tudo falta. Quando Deus falta na nossa vida, tudo nos falta. Pastor, eu vou entregar a vida a Jesus depois que eu me consertar. É o diabo que está colocando isso na sua mente. Primeiro você vem para Jesus, porque quem te conserta é Ele. Glória a Deus. Vou deixar de fumar, vou deixar de beber, vou deixar de me prostituir, vou deixar de adulterar, vou deixar de fumar, vou deixar de mentir, vou deixar de ser desonesto, vou deixar de sonegar. Depois que eu deixar tudo isso, eu entrego a vida a Jesus, porque eu não quero entrar na igreja e sair. É o diabo que está colocando isso na tua mente. Você tem que vir para Jesus do jeito que você está, porque quem vai te endireitar é Ele, quem vai te consertar é Ele, quem vai te transformar é Ele, quem vai fazer de você uma nova criatura é Ele, quem vai te purificar, te santificar, quem vai te regenerar é Ele. 11 minutos. Nem tudo que a terra aplaude, nem tudo que a terra aplaude, o céu aprova. Repita comigo, nem tudo que o céu aplaude, o céu aprova. Nem tudo. O fato de todo mundo estar caminhando para um lado, todo mundo indo numa direção, não significa que é certo. O fato de ter uma multidão concordando, não significa que aquilo é certo. O certo não deixa de ser certo, porque todo mundo está dizendo que é certo. Você não recebe a vida eterna quando morre.
recebemos a vida eterna quando entregamos a vida a Jesus. Glória a Deus, aleluia. Nós não vamos ter vida eterna depois que a gente morrer. Nós já temos a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho, Jesus Cristo. Glória a Deus. O diabo está preparando o mundo para o anticristo. Está vindo o anticristo. Todo o cenário político, social, todo o cenário religioso, todo o cenário de guerra que está no mundo, está preparando um caminho para a manifestação do anticristo. Levanta a mão aí que eu vou dizer um negócio para você da glória. Enquanto Satanás está preparando o mundo para a chegada do anticristo, o Espírito Santo está preparando a igreja para o arrebatamento. O Espírito Santo está preparando a igreja para ser arrebatada.